Bom, gente, vamos lá. Nós vamos agora continuar a nossa aula. O assunto, então, que nós estamos trabalhando é a identificação de funções orgânicas. Existem aí, gente, algumas centenas, podemos dizer, mas umas boas dezenas de funções orgânicas. Então, nós trabalhamos na última aula com as principais funções oxigenadas, né? E aí, nessa aula, nós vamos falar, então, de funções nitrogenadas, algumas delas, funções sulfuradas, né, que elas têm enxofre, algumas delas, e algumas outras funções que são importantes, né? Então, são grupos aqui menores. Nesse caso, quando a gente vai sai daquele grupo das oxigenadas, as coisas costumam ficar um pouquinho mais simples, porque a gente não tem que se preocupar tanto com a posição, né? Só a existência do grupo funcional já vai garantir para a gente uma determinada função. E também a gente vai ter pouquíssimas variantes entre o nome do grupo funcional e da função em si. Então, normalmente, o nome do grupo funcional é o nome da própria função, né? Então, nesses casos. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, então, com as funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas, então, são o segundo grupo mais importante. E a primeira e principal função nitrogenada vem do grupamento amino, né? Do grupamento cujo nome é amino. E o grupo amino, ele dá origem à função amina. Da onde que vem essa função amina, o nome desse grupo? Vem de um composto que a gente conhece lá desde da química inorgânica, que é a amônia. Então, a amônia é um composto de nitrogênio e hidrogênio, certo? Ela, então, se sofrer substituição nesses hidrogênios por cadeias carbônicas, ela vai dar origem, então, às aminas. E essas aminas, elas têm uma classificação interna, que a gente vai falar agora, porque ela é bem simples, que é de amina primária, secundária ou terciária, que depende da quantidade, então, de hidrogênios que foi substituída. Então, se a gente tem, por exemplo, uma única substituição, por exemplo aqui, CH3NH2. Então, se eu tenho uma única substituição, essa é uma amina primária. Se eu tenho duas substituições, por exemplo, CH3NH, CH3. Então, se eu tenho duas substituições de hidrogênios, ela é secundária. E se eu tenho três substituições, indo agora aqui para a fórmula de bastão, né? Então, aqui, radical metil, radical etil, radical propil. Então, se eu tenho três substituições, ela vai ser terciária. Então, aqui, amina primária, amina secundária, amina terciária. Então, lembrando aqui, bem simplesinho, o grupo funcional chama amino e a função chama amina. E aí, nesse caso, eu não vou gastar tempo com vocês na nomenclatura dessas funções, porque não vai ser o foco aqui do nosso curso. Lá, quando a gente estiver falando de reações e de propriedades fisicoquímicas, a gente vai entrar bem de leve em algumas nomenclaturas, mas esse não é o foco, né? Principalmente que a nomenclatura das aminas ela é bem diversificada. Bom, nossa próxima função é uma fusão do grupo amino com o grupo carbonila.
Então, eu tenho ali o grupo carbonila, que a gente sabe que é dupla O, ligado a um grupo amino. Nesse caso, tanto o grupo funcional quanto a função se chama amida. Certo? E aí, a gente tem aqui um exemplo. C dupla O, N. Então, a gente tem aqui o grupo funcional amida e a função amida, C dupla O, N. No caso, ela pode ser não substituída, que a gente chama de primária, quando tem os dois hidrogênios. Quando ela está monossubstituída, a gente chama ela de secundária. E quando ela está dissubstituída, a gente chama de terciária. Mesma lógica ali da amina, né? Então, só relembrando aqui, a gente tem uma cadeia 1, 2, 3, 4. Então, uma cadeia but. Então, essa seria uma butanamida. E a gente tem aqui um radical. Quem lembra o nome desse radical? Ele é derivado do tolueno e ele está em posição meta. Então, o radical meta-toluil. Então, só revisando algumas coisas aqui. Bom, beleza. Então, a gente tem o grupo amino, o grupo amida. E se, por exemplo, a nossa ligação com o nitrogênio tivesse uma dupla. Então, eu tenho aqui nitrogênio fazendo uma dupla para um carbono e uma simples para outro carbono. Então, esta função, ou este grupo, se chama imina, né? E vocês vão ver que esses nomes são bem chatinhos e confusos. Então, amina, nitrogênio só com ligação simples para carbono. Amida tem C dupla O e nitrogênio com ligação simples. E a imina, ela tem um nitrogênio com dupla para o carbono. Como que fica isso no exemplo? Então, a gente tem... Aqui é um caso bem clássico. A gente vai ver muito, inclusive, em alguns exemplos e no trabalho que vocês vão fazer. Então, eu tenho aqui nitrogênio com dupla para o carbono. Então, isso aqui é uma função imina, né? E é muito comum a gente ver essas iminas cíclicas, principalmente em meios biológicos. Bom, então, amina, amida, imina. Uma outra função que aparece com nitrogênio com uma dupla é o nitrogênio com uma dupla para outro nitrogênio e uma ligação simples, tá? O nome dessa função vai ser azocomposto, já vamos explicar por quê. E aí um exemplo que a gente tem aqui é este senhor charmoso. E por que isso chama azocomposto? Por que isso é importante e de onde isso vem? Se você for notar, essa estrutura, ela nos lembra muito uma outra estrutura velhamente conhecida nossa, que é a do gás nitrogênio, N-tripla-N. E nada mais é do que um gás nitrogênio que entrou dentro da estrutura, né? Você vê que isso aqui é muito similar. E aí, por que isso aqui chama azocomposto e como que é o nome desse grupo? O nome desse grupo é grupo azo. Por que ele chama azo? Antigamente, a gente tinha uma outra nomenclatura pro nitrogênio, tipo elemento nitrogênio, mas em especial para o gás nitrogênio. Essa nomenclatura para o nitrogênio chamava azoto. E da onde que vem esse nome azoto e por quê? Esse zoto aqui vem de uma palavra conhecida nossa, que é zoo, animalzinho, zoológico. Então,
Uma coisa que é um azoto é aquilo que não tem animalzinho. E por que da onde surgiu esse nome, né? Justamente porque o nitrogênio ele era usado como atmosfera abiótica. Se você coloca nitrogênio onde tem coisas vivas, elas vão morrer porque as coisas não podem respirar nitrogênio, elas precisam de oxigênio, tá? Então, essa é a razão, então, de se chamar azoto. Então, esse grupo azo tem ali, é derivado do azoto, e por isso, então, como tem o grupo azo, ele é chamado de azo composto. Beleza? Então, a gente tem aqui nitrogênio com simples, 2 casos, nitrogênio com dupla, 2 casos, e a gente tem agora o nitrogênio com tripla. Quem é o nitrogênio com tripla? A gente tem, primeiramente, este grupo aqui, que dá origem à função E-grupo, que tem o mesmo nome, que pode ser chamado de nitrila, que é o nome mais atual, ou antigamente se chamava de cianeto. E por que se chama de cianeto? Porque justamente essa é a mesma estrutura dos cianetos lá da química inorgânica. Então, exemplo aqui, né, de um cianeto qualquer, a gente pode ter lá H3C, CH2, C, tripla N. Então, isso aqui é um cianeto. Além disso, a gente tem uma outra estrutura análoga dos cianetos ou das nitrilas, que é a do isocianeto ou isonitrila, que é como? Em vez de ser C tripla N, vai ser N tripla C. Nesse caso, a gente tem uma gambiarra aqui com os orbitais, né? Deixa eu dar uma subidinha aqui para nós. Uma gambiarra com os orbitais. O nitrogênio, normalmente, ele faz 4 ligações, faz 3 ligações, só que daí ele perde um elétron, fica positivo, para poder fazer 4. Se você fizer a análise ali dos orbitais dele, você vai ver que isso é possível, e ele vai hibridizar como carbono. E o carbono, que normalmente faz 4 ligações, ele ganha um elétron, né, preenche ali um orbital, e passa a ficar negativo. Então, essa aqui é a estrutura da isonitrila, ou também isocianeto. Que também é possível, né, esse isocianeto lá na química inorgânica, só não é muito comum a gente ver os isocianetos, tá? A gente vê mais os cianetos. Bom, e aí um exemplo qualquer. Vamos colocar aqui uma ramificação, uma dupla, isso não tem nenhum problema. E aí, N tripla C. E aí, facultativo a gente colocar o mais e o menos. E também vai ser muito comum eles aparecerem na forma abreviada. Como assim forma abreviada? Aparecer como CN apenas. Então, tem exercícios que vai aparecer só nessa forma abreviada. E você tem que lembrar que tem uma tripla, por exemplo, para contagem de hidrogênios. Ou também NC, né? Então, na forma simplificada. Beleza? Ou forma abreviada. Bom, e aí vamos subir aqui, cortar um pouquinho. Para a gente terminar, o último grupo com o qual a gente trabalha é o grupo nitro. Como é o grupo nitro? O grupo nitro é N dupla O, N positivo, O menos. Ele é chamado, então, de grupo nitro. Então, esse é o nomezinho dele. E é assim que ele aparece nas nomenclaturas. E também ele pode aparecer na forma simplificada de NO2 apenas. E como que é o nome dessa função? O nome dessa função é nitrocomposto.
E é extremamente importante que você, por favor, não se confunda, né? E troque nitrocomposto e azocomposto. Então, são coisas diferentes. Então, um exemplo bastante importante aqui de nitrocomposto é este senhor aqui, que é o trinitrotolueno, o famoso TNT, aquele explosivo. Beleza, gente? Então, aqui a gente termina as funções nitrogenadas. Então, revisando aqui funções nitrogenadas, a gente vai ter as aminas, que são derivadas da amônia, que fazem parte ali do grupo amino. Elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias, dependendo de quantos hidrogênios foram substituídos, né? Se foi substituído um hidrogênio, 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios. A amida, que é a união de uma carbonila com um grupo amino. Então, a gente tem aqui uma amida. A imina, que é um nitrogênio que faz ligação dupla para um carbono. Então, nitrogênio com ligação dupla para um carbono. É uma imina. A gente tem, então, o azocomposto, que aparece esse grupo azo, que é nitrogênio dupla nitrogênio com simples para carbono, que é derivado de quem? Do gás nitrogênio, que tem aquele nome lá de azoto, né? Porque ele nada sobrevive só com ele. Bom, aí a gente tem aqui as nitrilas ou cianetos, que é C-tripla-N ou só CN, de forma simplificada. Então, exemplo aqui, C-tripla-N. A isonitrila ou isocianeto, que vai ser N-tripla-C ou só NC, que são as isonitrilas ou isocianeto. E aí, por que chama iso, né? Que é um cianeto invertido. E o grupo nitro. Importante, o grupo nitro, e ele vai ser bem estudado lá nas reações, ele é derivado do ácido nítrico. Então, dando origem aqui ao nitrocomposto, que é o TNT. Só para vocês terem uma noçãozinha aqui dessa questão do ácido nítrico, deixa eu só abrir a estrutura aqui do ácido nítrico para a gente. Então, o ácido nítrico, a gente sabe que ele é HNO3. E sendo, então, HNO3, ele fica com a seguinte estrutura. Então, N. A gente tem aqui dupla O, H, O, e a outra dupla O. Tá? Então, essa aqui é a estrutura do ácido nítrico. E ele acaba, então, perdendo essa água, né? Esse OH, para formar ali aquela estruturazinha, tá? E a gente vai ver melhor isso nas aulas sobre reações orgânicas, ok? Então, a gente vai dar uma pausa aqui, falando sobre as nitrogenadas e voltar, então, para as sulfuradas.